Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do vídeo. Já fiz uma merendinha, tomar um pouco de chá aqui, né? Para rebater, equilibrar tudo, tá, pessoal? Maravilha. Chá aí de boldo com, com camomila, mas é muito bom para a gente funcionar bem, tá, pessoal? Por dentro. Mas voltamos para a segunda parte. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? Eu falei aí bastante, não foi, pessoal? Contei até aí o meu testemunho aí, coisa aí, tá? Falei aí. Por quê? Porque a gente tá falando sobre o que é a decepção espiritual. Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa decepção, pessoal? A gente viu que a decepção espiritual é uma tristeza, é uma perda de alegria, uma desconexão com a espiritualidade, a religião ou Deus. Então, você está desconectado de Deus, da espiritualidade, ou você pode ter decepcionado com a religião, o grupo aí espiritual que você vai, tá? Ela surge quando expectativa idealizada sobre a fé ou práticas espiritual não se concretiza, causando um sentimento de insatisfação e desilusão. Essa experiência pode levar ao questionamento sobre a própria fé e a busca por sentido da vida. Então, pode levar a isso, tá? Porque quando você entra, você percebe que ali não estava falando a verdade, não estava de acordo com quando você percebe isso. E o que é que lhe dá essa percepção? É a própria espiritualidade abrindo os seus olhos para você cair fora daí, tá? Por isso que aquele que é desperto, pessoal, ele não tem grupo religioso, tá? Ele não está afiliado a nenhum contexto que tem aqui nessa realidade. Ele está livre para observar todas as coisas, tá? Aí a gente viu que a origem da palavra decepção tem origem no latim, que significa deceptio, que significa engano ou dolo. Então, traz engano e traz dor. Então, você entra numa frequência que traz dor, decepção, cria raiva na pessoa e tudo, tá, pessoal? Aí ele fala, essa palavra latina, por sua vez, deriva do verbo decepere, composto de fora, e capare, que tomar e agarrar. Então, Deus nos agarrou, nos tomou para tirar para fora do engano, tá? Assim, a ideia central da decepção, né, da palavra, está na ligação de ser enganado. Então, e de ter expectativa frustrada e de sofrer um desapontamento. Então, de você criou a expectativa que aquilo era verdade, aquilo ia acontecer, e aí você sofrer um desapontamento. Isso está acontecendo bastante, tá, pessoal? Principalmente no meio religioso aí, tá? Tá acontecendo bastante. E as pessoas até ficam com raiva de Deus, não quer saber mais de ouvir coisas espirituais, não quer trabalhar mais, não tem ânimo de orar, de meditar, de estudar a Bíblia. Foi o que estava acontecendo comigo, tá, pessoal? Quando eu me decepcionei com, sabendo, né, do grupo onde eu estava, tá? Mas porque eu depositava esperança, acreditando que ali era verdade, aquelas pessoas, tá? Eram de Deus, essas coisas tudo, tá, pessoal? E aí a gente acaba entrando nesse sofrimento, tá, pessoal? Aí ele fala, segunda parte, né, pessoal? A decepção é inevitável e não depende de nós. Então, é inevitável não acontecer. Né? Quanto de nós se decepcionamos e cultivamos esse sentimento? Então, quem da gente que não passou por isso, né, pessoal? O pior é que o efeito dela aumenta dentro de nós
com o passar do tempo. Então, pode aumentar, tá? Se você não trabalhar isso, tá? Vai aumentando, tá, pessoal? Nós temos de renunciar à decepção. Então, temos que renunciar a essa frequência, não entrar nessa frequência, né? Os seus sentimentos são de decepção. Então, a gente tem que renunciar a esse sentimento que é de decepção, que diz que nós somos regidos pelo nosso sentimento. Então, a gente é regido pelo que a gente está pensando, o sentimento que a gente está vibrando, né? E você que deve dominá-lo. Então, a gente tem que dominar isso aí, tá, pessoal? Como é que faz isso? Trabalhando a espiritualidade. Olha o que os pessoal que vieram para aqui. Eles vieram assim, com os sentimentos totalmente, mente, sentimento, as emoções de totalmente atrapalhadas. Você deve dominá-lo e não eles a você. Então, não é o sentimento que tem que dominar você. Nós deixamos que sentimos tão terrível, não deixemos que sentimos sentimento tão terrível. Então, não pode deixar tão tóxico que nos contamina. Então, não posso deixar esse sentimento, porque ele é tóxico, ele é um veneno, ele vai matar nossa alma. É o que ia acontecer comigo. Eu estava naquela vibração, tá? Já estava entrando até em depressão, não estava sentindo mais alegria, sabe? Não estava sentindo aquela vontade de viver. Então, isso é matando, esse sentimento, ele é tóxico, então ele vai intoxicando até matar você. Então, graças a Deus, tá? A espiritualidade chegou antes, tá? Vamos tirar esse cara do corpo aí, senão ele vai morrer. Olha pra lá, ó como ele tá. Então, ele estava olhando lá, ó lá, ó, como é que ele tá. Ele não tá bem, tá? Vamos tirar ele do corpo aí para ele despertar aí para falar da espiritualidade. Foi o que aconteceu. Por isso que eu tô aqui. Com outra vibração, com outra frequência, tá? Aí ele fala: uma vez que ela nos pega, precisamos combater e vencer essa doença, porque é tipo uma doença, tá? Uma doença espiritual, tá, pessoal? A doença da alma e do coração são muito piores do que a do corpo. Então, é muito pior do que uma doença no corpo, essa doença que é esse sentimento de decepção, tá? Principalmente espiritual, que mexe lá com a nossa crença, a nossa fé, que a gente acreditava. Então, por isso que a gente não pode matar a fé das pessoas. A gente precisa orientar para que ela coloque a fé no verdadeiro, a crença dela no verdadeiro, que é Cristo. É isso que eu estou ensinando, levando a vocês a colocar sua fé no verdadeiro em Cristo. E é nele que a gente tem que estar fito, nossos olhos, esperar nele. É isso que Paulo fala, né? Prossigo para o alvo, né? E das coisas que ficou para trás, prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Com meus olhos fitos em Jesus. É isso. Esse daí não vai decepcionar você, tá, pessoal? Não há decepção com Cristo, tá? E você está nessa frequência. É o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Com humildade, sinceridade, sabe, com verdade, levando isso, não tentando enganar ninguém, não explorando ninguém, tá? Por mais que eu fui chamado aí de vigarista, tá? Vocês sabem, tá, pessoal? Mas estamos aqui levando isso para que vocês se conectem verdadeiramente com Deus. E esse não vai decepcionar você, tá? Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala? Então, eu coloquei a pergunta: e por que não podemos vibrar nesse sentimento de desconexão? Por quê, pessoal? Porque pode levar a gente a adoecer, né? É aqui o que ele falou, levar a gente a adoecer. Porque ele é um sentimento, pode levar a gente a adoecer a nossa alma e o nosso coração. Por isso que a gente não pode vibrar aí, tá? Nesse sentimento. A gente tem que fazer de tudo para sair daí. É? E eu
vou dar aqui a chave de como você tem que sair disso aí, tá? Se eu conseguir, vocês conseguem também. Com a ajuda de Deus e da espiritualidade, tá? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa decepção espiritual? O, o texto lá, né? O cidadão já falou que Jeremias, né? Passou por essa decepção. Então, a Bíblia fala, vamos ler. Salmo 34, versículos 5 e 8. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto dele jamais mostrará decepção. Então, quem olha para Deus, pessoal, a face dessa pessoa está com alegria. Então, quando a gente está olhando para Deus, andando com Deus, tá? A gente vai se irradiar de alegria. Então, essa decepção não vai pegar a gente. O rosto dele jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou ao Senhor e o ouviu, e ele libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Provém e veja como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, confia no Senhor, tá? Porque o anjo vai acampar, vai livrar você de toda a tribulação, de todo o mal, tá, pessoal? É isso, por isso que a gente tem que confiar em Deus. Esse daí não falha, a promessa dele não falha, tá? Se ele prometeu de vida eterna pra gente, isso vai acontecer, tá, pessoal? Porque aquele que prometeu é fiel e justo. Hã? É claro, né? Então, temos promessa de vida eterna e estamos trabalhando para isso. Então, não é qualquer coisa aqui que vai fazer a gente derrubar, tá? Ao que mais? Salmo 25, versículo 3. O que confia em ti não verão a vergonha da derrota, mas serão derrotados o que sem motivo se revolta contra ti. Então, aquele que confia em ti não sofrerão vergonha nem derrota, pessoal. A gente não vai estar envergonhado, tá? Por isso que tem até a música aí, os evangelhos, né? Que confia no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, entende? Então, aquele que confia no Senhor não se abala, tá? Por isso que a nossa confiança tem que estar dentro. A gente não pode colocar em um grupo aqui, uma igreja, nenhum. A gente não pode colocar. Eu estou ensinando a vocês a se conectar com sua espiritualidade, com o seu Criador, pessoal. É nele que você tem que confiar, tá? E nem em mim aqui, tá? Se vocês querem ver que eu estou de acordo com as espiritualidade, vocês vão examinar. Vou examinar o que ele falou, então. Você vai procurar. Teve uma pessoa que fez assim, tá, pessoal? Aqui no meu canal. Ela foi examinar, ela viu que eu estava falando de acordo com a espiritualidade. Então, ela reconheceu isso, tá, pessoal? Ela veio me confessar isso, tá? Ah, o que mais? Pode examinar, pessoal, tá? Tá livre aí. Pode pesquisar as coisas que eu falei. É isso, tá? Se verdadeiramente estou agindo de acordo com o que a espiritualidade está falando, é verdade. Não estou enganando ninguém, tá? Porque não tenho interesse nenhum também, não estou aqui manipulando para tirar dinheiro de você, eu não estou fazendo isso para trazer totalmente aquilo que realmente é da espiritualidade. Porque são escondidos por algum, por interesse, né, de dinheiro, de coisa, aí são problemas deles, tá, pessoal? Então, abri meu canal e falo a verdade, aquilo que verdadeiramente Deus colocar no meu coração. Foi por isso que eu não estou filiado a nenhum grupo desse que existe aqui na Terra. Você não é, você é espírita, você é católico, você é evangélico, irmão, você é espiritualista, você é o quê? Eu já falei aqui, né? Você viu que minha visão
da espiritualidade holística. Você viu aqui, tá? Essa é a minha visão aqui, tá? Que não é uma visão de religião, mas é colocado como se fosse, porque a visão espiritualista holística, ela trabalha com todos os conhecimentos de todas as áreas. Então, a área que é da consciência, que é os textos espiritual, por exemplo, a Bíblia, já você já entende que é um contexto religioso, tá? É isso, mas paciência até você entender sobre isso, tá? Aí o que? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para você, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e futuro. Então, Deus é que colocou o plano para a gente, tá? E a gente tem que entrar nesse plano de Deus. Você viu que no texto ele falava, a gente tem que largar o desejo do ego e entrar naquilo que o Senhor planejou para que a gente veja. Porque é um plano para nos trazer prosperar, nos trazer felicidade e dar esperança para o futuro. Mas sabe o que, é que acontece com a gente? A gente não ouve, tá, pessoal? A gente entra, faz aquilo aqui, o ego, tá? Tá dormindo, faz aquilo, e depois a gente tá sofrendo, e depois ainda a gente vai reclamar com Deus, tá? É isso, tá, pessoal? E espero que aprenda, tá, com aquele erro, com aquela coisa, e não cometa mais para que a gente siga agora o caminho de crescimento da felicidade. Ao que mais? Salmo 34:18. O Senhor está perto do que tem um coração quebrantado e salva do espírito abatido. Então, ele está perto daqueles que estão com o coração quebrantado, buscando a verdade, aqueles que estão com o espírito abatido. Então, Deus vai salvar você, vai lhe dar força para você continuar. Ele estava comigo, tá? Eu estava ali sofrendo quando eu estava enraivado, não querendo ler Bíblia, nada, nem meditar, nem nada, nem fazer coisas espirituais. Deus estava comigo ali, me ajudando. Aí quando ele viu que é o momento de, senão ele pode morrer aí nessa, morrer aí e não cumprir aquilo que eu determinei para ele. Então, é isso, tá, pessoal? Depois disso que eu tive saída do corpo, eu tive saída do corpo que o meu mentor, né, me levou. Eu contei aqui essa experiência, que eu fui voando e tinha do lado, né, o meu anjo, o meu mentor, e a minha culpa me levou para uma arena, aonde eu via lá uma pessoa ensinando, né, respondendo às pessoas, em várias línguas, tá? Aquela arena antiga, assim, parecendo romana, em várias línguas, esse estava ensinando. Mas quando ele chegou perto de mim, eu vi que era o meu rosto, eu vi que era eu. Muitos falam que é a sua versão evoluída, né? Mas é aquela evoluída mesmo, porque ele tinha pessoas lá, criança, jovem, né, adulto, fazia pergunta e ele respondia. Em várias línguas, tá? Eu não sei nem falar o português aqui direito, tá, pessoal? Eu falo português assim, mais, né, baianês, mas é isso. Ele me mostrou aquilo aí, ó. É isso que você tem que fazer, ó. Parece que era o mentor, o anjo me levou lá para mostrar, tá? E eu contei isso aqui, né, que eu tive essa experiência aqui. Foi marcante. Então, eu estou fazendo aquilo que verdadeiramente, com a dificuldade, a limitação que eu tenho aqui nessa realidade, tá? Eu tenho algum estudo, né, de psicanálise, psicologia, tá? E estudo da Bíblia, então, com esses estudos eu estou trazendo, tá? Mas ninguém até agora não me contradiz o que eu falei até agora aqui, tá, pessoal? Porque é a direção da espiritualidade, tá? Aí o que mais? Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama a Deus, daquele que for chamado de acordo com seu propósito.
Então, pessoal, Deus vai estar agindo na nossa vida em todas as coisas. O que que você entende como em todas as coisas? Então, coisas boas e coisas ruins. Deus vai estar agindo para o nosso bem, pessoal. Porque a gente foi chamado de acordo com o propósito. E a gente tem que entrar nesse propósito de vida que Deus preparou para a gente. Mas o pior é que a gente endurece, tá? A gente não quer ir. É o que está acontecendo com alguns, tá? Aí ele fala, Salmo 55, 22. Entrega as suas preocupações ao Senhor, e Ele sustentará. Jamais permitirá que um justo venha cair. Então, foi isso, tá? Ele viu que eu ia cair, ele não deixou, tá? Ele, peraí que eu vou tirar você do que eu vou fazer você entender as coisas aí que tá acontecendo, tá? E fazer com que você faça com que as pessoas entendam isso. É o que eu estou fazendo agora, tá? É o plano dele, pessoal. A gente que não entende. Quando eu estava tomando psicologia, estava lá. Eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu ficava falando, o que é que eu estou fazendo aqui, Deus? O que é que você me trouxe aqui? Eu não sabia nada de psicologia, nada de psicanálise, tá? Eu estou vendo lá aquele professor falando lá sobre, como é que se diz, os conceitos de Freud, né? Como inconsciente. Eu digo, o que esse cara está falando aí? Eu me perguntava, mas eu aprendi, pessoal. Tá? Aprendi a psicologia, vários contextos da psicologia. Aprendi tudo, demorou um pouquinho, mas eu aprendi. Tá? Para eu entender essas coisas, para hoje em dia estar explicando aqui. Porque isso faz parte também da espiritualidade, tá? Agora eu entendo, tá, pessoal? Aí o que mais? Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, é isso a oração, né, pessoal? Que a gente tem que fazer em secreto, aquela oração não chamando ninguém, mas aquele que vem do coração mesmo, porque Deus quer isso, esse relacionamento, aquele relacionamento íntimo, aquilo que verdadeiramente, não essa oração que as igrejas, Senhor Todo-Poderoso, Deus do céu, da terra, ou entronizado, não precisa isso, tá? Deus conhece a gente, fale como você estivesse falando naturalmente, tá? Com a pessoa, com Deus ali, que ele vai entender você, pessoal. Tá? Não precisa fazer isso. Então, entre no seu quarto e ore. O que mais? Isaías 40, 28 até o 31. Vamos ler aqui, pessoal. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra? Você já ouviu falar, pessoal? Desse Senhor aí, que é eterno, o Criador de toda a terra. Aí o que é que ele fala? Ele não se cansa nem fica exausto. Então, Deus, né? Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovarão a sua força, voa alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Então, aquele que espera, confia no Senhor, ele vai estar renovando a sua força. Tá? Mas o que não estão esperando no Senhor vai cair. Pode ser jovem, pode ser moço aí, mas vai cair, vai tropeçar na vida e vai cair, vai ficar prostrado. Mas aquele que confia no Senhor, ele vai voar alto como águia. Correrão e não se exaltarão, andarão e não se cansarão. Então,
É nele que a gente tem que confiar, pessoal, para não cair nessa frequência de decepção espiritual, tá? Você tropeçar e cair aí. E tem muitos jovens aí se decepcionando, caindo aí, tá? Na fé, tá? Já os líderes aí já caíram aí na fé, tem muitos aí já desviados, tá, pessoal? Da verdadeira espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? Deuteronômio 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tema, não te espante. Então, você vê que os israelitas, né, os judeus lá, ele tinha a promessa de que Deus ia na frente dele, ia estar ajudando ele. Não era para ele temer nada, pessoal. Então, porque Deus ia estar com ele, ajudando nas dificuldades que ele ia encontrando. Então, você viu que foi muita dificuldade que esse povo judeu encontrou. Você tem aí na história da Bíblia, né? Mas Deus sempre deu a vitória, tá? Ah, o que mais, pessoal? Cadê? 2 Coríntios 6, versículo 10. Como contristado, mas sempre alegre. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como nada, tendo e possuindo tudo. Então, é aquele que é espiritual, tá, pessoal? Ele tá como contristado, parecendo que tá triste, mas sempre alegre no espírito. Como pobre, mas enriquecendo a muito, enriquecendo em palavra, em conhecimento, em várias coisas. Como nada, então, ninguém dá nada. Olha aqui, pessoal, ninguém dá nada pelo meu canal, ninguém dá nada por mim. Teve uma pessoa aqui que escreveu que ela ficou surpresa, tá? Com os vídeos que passava aqui na... Que ela viu meu vídeo, ela viu a profundidade que eu tava antes. Nossa, ela falou aí que ficou surpreso no meu vídeo. Eu digo, por que você tá surpreso? Porque ela não pensava, tá, pessoal? Ninguém pensa que eu tenho um curso de psicologia, de psicanálise, tá? Ninguém aqui dá nada, pessoal. Ainda mais por eu morar aqui em uma comunidade aqui, pobre aqui, né, aqui em Salvador, Bahia. Ninguém dá nada. Mas quando vê eu falando assim, nossa, que coisa maravilhosa. Nossa, cara, ninguém dá nada. Então, é por isso, tá? Eu entendo isso, porque, ó, a minha, como é que se diz? A minha pessoa, a minha imagem aqui nessa realidade. Eu sou uma pessoa negra, tá? Que venho de uma parte mais pobre aqui dessa realidade aqui, Salvador, uma periferia aqui de Salvador. Então, ninguém espera que uma pessoa tenha esse conhecimento tão profundo. Então, foi o que ele ficou surpreso, tá, pessoal? Essa pessoa falou comigo. Nossa, você me surpreendeu. Eu digo, eu espero que seja uma surpresa agradável, tá, pessoal? Ele disse, não, foi uma surpresa agradável mesmo, tá? Porque não espera, tá? Espera que sempre jovem da minha idade assim esteja agindo aí erradamente aí, tá, pessoal? É isso que a maioria das pessoas tem a visão, tá? Distorcida das coisas, tá? Mas não é assim, né, pessoal? Não é todo mundo, tá? E às vezes eu tomo cuidado em relação a isso, porque eu sei a minha questão social, a minha cor, isso tudo influencia aqui nessa realidade, tá? Que eu sei como é que é essa realidade. Então eu sei me comportar em cada lugar, tá? Já para evitar todo esse tipo de acontecimento. Não tem como isso aí, tá? Só quando as pessoas melhorarem, despertarem, entrarem em outro nível espiritual, tá? Para como é que se diz? Os discriminação, as coisas, tudo ser jogado por terra. Isso vai ser com o nível de consciência elevado
dessas pessoas. Mas por enquanto não é assim, tá, pessoal? Por enquanto é como a gente sabe que acontece aqui, tá? Tem que ter consciência disso, tá? Ah, o que mais? Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Vamos ler. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Então, isso vai acontecer, tá, pessoal? Que aqueles que vai estar no tabernáculo de Deus, tá? Que é a igreja de Deus, o qual Cristo, tá? Vai reunir. Então, não vai haver mais isso, tá, pessoal? As coisas, já as primeiras coisas já passou e agora vem coisas novas, tá, pessoal? Tudo se fez novo na vida do cristão, tá? Já começa já com a vibração aqui, tá? Mas, nossa, irmão Samuel, a gente experimenta ainda dor aqui, ainda tem sofrimento. É isso. Porque começou essa nova expectativa até chegar o ápice, tá, pessoal? Aí ele fala, Apocalipse 7, 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem o sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o cordeiro que está no meio do trono apacentará e servirá de guia para as fontes da água viva. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, por quê? É o cordeiro que vai estar apacentando essas consciências, tá, pessoal? E aí vai levar ela à fonte da água viva. E Deus vai limpar toda a lágrima, então não vai existir choro, não vai existir tristeza, só uma frequência de alegria mesmo, tá? Por enquanto a gente ainda não está essa vibração, né, pessoal? Mas estamos trabalhando, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, se você está tendo aquela tristeza que vem de Deus, tá, pessoal? Deus está trabalhando nessa. Então, vai ser para o seu arrependimento. Mas se vem uma tristeza que o mundo está operando, a frequência do mundo está operando, então vai gerar morte em você, morte espiritual. Tá? É o que muitos estão aí já mortos espiritualmente, tá? Segunda Reis 25. Volta e diz a Ezequias. Então, olha que Deus fala, pessoal, lá para o profeta. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, do teu pai. Ouvi a tua oração e vi a tua lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Então, Deus mandou porque ele estava orando, né? Caiu em uma enfermidade, né, pessoal? Tava lá, aí chorando, ai, vou morrer, ai, meu Deus. Aí Deus aí, calma, você não vai morrer agora não, só é para provar sua fé aí, tá? Então vai lá, mandou o profeta falar para Ezequias, né? Ele foi lá e falou, disse que no terceiro dia ele ia subir a casa, né? Ia curar ele para ele subir a casa. Então, foi isso que aconteceu, tá, pessoal? A história tá lá toda para você ler, tá? Não posso ler aqui toda, senão o tempo não vai caber aqui, tá? Aí ele fala, Salmo 42, versículo 11. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus,
pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, e meu Deus. Eu te louvarei, Senhor, né? Tem até a música aí, ó, né? Os evangélicos cantam. Então, é isso. A nossa alma tem que esperar em Deus, pessoal. O nosso auxílio vem de Deus, tá? Ele vai tirar a nossa alma, aquela perturbação, e a gente vai louvar Ele de alma. É isso que Ele quer. O que mais, pessoal? 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. E tudo somos atribulado, porém não angustiado. Perplexo, porém não desanimado. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala? Em tudo a gente que é da verdade, tá, pessoal? A gente é atribulado, angustiado, perplexo. Porém, a gente não está desanimado. Perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído. Tá? Tem momentos, mas a gente está de pé ainda. Teve muitas pessoas que não já estão mais aqui nessa. Caíram, né? E a gente está aqui. Por quê? Porque é da vontade de Deus para a gente colocar aquele plano que ele determinou para que a gente fizesse. Ao que mais? João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo passa por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, olha o que ele fala para os discípulos lá, pessoal. Vocês vão ter paz aí no mundo, o mundo vai lhe receber porque você vai falar da palavra de Deus? Não, você vai receber aí a pancada que você não vai acabar mais aí. Mas o quê? Se você está em mim, né? Você vai ter a minha paz. Mesmo que lhe derem pancada, você é atribulado, mas vocês têm paz. Vocês vão caminhar até o fim comigo, tá? É isso que Cristo falou. Algo que mais? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andei ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ele está guardando, a gente está sendo guardado. Então, todas as coisas estão cooperando por bem. Então, não podemos andar ansioso por coisa alguma, tá, pessoal? Que mais? Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, as coisas presentes, sofrimento que a gente está tendo aqui, tá, pessoal? Presente, não se compara à glória que vai ser revelada em nós, né? Não se compara, é uma coisa muito gloriosa. É por isso que ele escreve também, Paulo, né? Não subiu no coração do homem, nem na mente do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você não sabe, tem coisas maravilhosas que Deus está preparando, tá, pessoal? Por isso, fique firme. Tá? O inimigo vai tentar, vai querer derrubar a gente, mas vamos ficar firme que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Aí o que? Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Esperai, pois, pelo Senhor. Então, é nele que a gente tem que confiar, esperar, pessoal, para não haver decepção, fortificar o nosso coração nessa conexão, né, com a espiritualidade. Quando a gente entra nessa decepção espiritual, é porque a gente saiu dessa conexão. Mas pode voltar? Pode, com despertar. Foi o que aconteceu comigo, tá? Meu Deus. Aí, Abacuque 3,
versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e o campo não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. Então, a fé de Abacuque era uma fé grandiosa, né, pessoal? Para o cara confiar assim que não tem produto da oliveira mito, não tenha fruto, mantimento, ovelha, né? No aprisco, então não vai ter carne, mas o cara vai se alegrar em Deus, tá, pessoal? Ele está confiando, então é uma fé muito forte, tá? E a gente precisa trabalhar a nossa consciência para chegar nessa fé. Tem até uma música aí que os evangélicos cantam, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, deve ter tirado desse texto aqui de Abacuque, tá? Essa música aí do que eu vejo aí. Os evangélicos aí, eu vejo aí as músicas, eles tocam aí. Eu fico escutando, tá? Eu nunca mais ouvi assim, eu não sei nem muitas músicas que estão passando, mas tem uma pessoa aqui, né, que vai para esse meio aí, então ela bota essa música. Eu vi essa música. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então, eles estão aí cantando, eu não sei se tem essa fé de Abacuque, tá? Mas é isso, pessoal. Deus, tá? A gente tem que ter essa fé, confiança, para não cair nessa decepção, tá? Deus nunca vai decepcionar. Então, você via que esses homens de Deus, ele tinha uma confiança, mesmo que não haja fruto, gado, não haja nada, eu estou confiando em Deus. Ele vai me dar, ele vai me dar. Então, é uma fé para a gente não cair nessa decepção espiritual, tá? Para não vibrar nesse sentimento de desconexão. Então, todos os homens de fé agiam dessa maneira. O que mais? Salmo 73, versículo 26. Ainda que minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Então, você via que até o salmista sabia disso. Mesmo que eu não, o meu corpo, a carne, o coração desfaleça, como é que se diz? Eu tenho essa decepção do coração emocional, eu vou confiar em Deus, que é minha fortaleza e minha esperança para frente. É isso que a gente tem que ter para combater essa vibração dessa decepção, tá, pessoal? Não colocar nossa confiança em homem, em nenhum grupo, em nenhuma igreja. É confiar em Deus. É esse relacionamento que Deus está com você. E às vezes essas decepções acontecem para você ser arrancado, tirado para fora do engano, do erro. É o nome que significa decepção espiritual. Então Deus às vezes está arrancando você de lá. Tem muitas pessoas, tá? Precisa ser arrancado desse engano. O que mais? Salmo 33, versículo 18. Eis que o olho do Senhor está sobre o que o teme, sobre o que o espera na sua misericórdia. Então, Deus está com o olho dele, está observando, tá? Então, por isso que ele estava me observando. Aquele que teme, tá, pessoal? Que busca a justiça, a verdade, tá? Esse que está esperando sobre a misericórdia de Deus. Então, o olho de Deus está sobre ele. Então, graças a Deus, tá? Porque ele conhece meu coração, pessoal. Ele sabia, eu estava nesses lugares errados, mas eu estava sofrendo, eu não concordava com aquelas coisas.
Mas eu queria colocar ali minha confiança ali, porque eu queria acreditar ali no, em alguém, nesse grupo, pensando que era Deus que colocou aquilo ali para gente. Deus viu minha sinceridade. Então, aconteceu o que aconteceu, tá? Eu estou aqui por causa disso. Aí, o que mais, pessoal? É, Jeremias 20, versículo 7. Ô Senhor Deus, tu me enganaste, eu fiquei enganado. Tu é mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoa o dia inteiro. Então, foi o que aconteceu com Jeremias. Deus mandou ele lá falar a palavra de Deus, né? Mas as pessoas não se convertiam, as pessoas pioravam. Aí Jeremias falou: ou você me enganaste, se você me manda aqui, as pessoas não querem se converter. Ao invés de as pessoas melhorarem, havia mais violência ainda. Então, eu fui enganado por você. Então, ele caiu nessa decepção. Mas o que é que Deus estava querendo? Estava querendo que ele crescesse espiritualmente, tá? Ele era jovem, né? Jeremias era o jovem, tá? Ele estava até com medo de ir lá e Deus teve que tirar ele do corpo e falar: olha, antes de você nascer do ventre da sua mãe, eu te conheci. Eu escolhi você, Jeremias, para você ir lá e falar a minha palavra para aquele povo. E agora você não está querendo, você está com medo, porque ele era jovem, né? Então, Deus permitiu isso que acontecesse para ele crescer espiritualmente. Então ele viu lá que todo mundo zombava dele, caçoava o dia inteiro de Jeremias, tá? Era um povo ali que estava totalmente mal, fazendo mal. E Jeremias disse: o que é que eu estou fazendo? Você me enganou, Senhor. Você me mandou para um lugar aqui que as pessoas não querem se converter, pessoal. Por que você fez isso? Ele estava querendo ficar. Depois ele entendeu, ele perseverou e as pessoas foram ouvindo, foram se convertendo. Então, Deus estava provando a perseverança dele. Porque se fosse de primeira que falasse logo as pessoas aceitassem, né? Ele não seria aprovado. Então Deus estava provando ele. Então colocou ele naqueles lugares bastante perigosos. Então ele começou a falar e gente zombava dele e tal, não sei o que. Eu disse: meu Deus, o que é que Deus me mandou falar da palavra dele? Que ninguém ouve. Então, pessoal, você entende agora? Eu posso chegar aqui e ficar decepcionado. Pô, não tem nenhum like aí, ninguém ouve, ninguém quer ouvir aqui a palavra de Deus. Ai, meu Deus, eu vou me embora daqui. Ai, Deus, você tá comigo ou não tá? Então, a gente tem que amadurecer, pessoal. Não interessa, tá? Quantas pessoas se venham. Se tivesse uma pessoa aqui, eu falei aqui, já falei vários vídeos, tá? Tiver uma pessoa no meu canal, eu vou estar fazendo esse trabalho aqui, tá? Tiver uma só. Mas olha agora quanto já tem, quanto já estão vindo, ouvindo. E olha quanto tempo eu já estou aqui falando de espiritualidade, falando da palavra do Senhor. Já tem muito tempo aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Como é que se diz? A gente tem que perseverar. Então, cada dia a gente continua perseverando. Olha agora para a gente alcançar o fruto que a gente fez, tá, pessoal? Se a gente, tem que acontecer logo, e mesmo que acontecer gente, venha bastante gente, multidão, tal, não sei o quê, isso não pode subir ao seu. Você tem que continuar na sua simplicidade, na sua humildade. Porque senão você se desvia da frequência da espiritualidade. E tem um bocado, tá? Já teve um bocado aí que já desceram pelo ralo, tá? E tá entupindo aí, desceu pelo ralo, tem que tirar esse cara de lá para desentupir o ralo, né? E, meu Deus, tá pensando? Que coisa, mas graças a Deus acabou.
Só queria falar dessa história aqui de Jeremias, tá? Que aconteceu. É um profeta jovem, né? E Deus estava trabalhando com ele também, tá? Para aumentar a fé dele, o crescimento espiritual. Mas ele aprendeu, ele perseverou, cresceu espiritualmente, tá? Então, agradecer, tá, pessoal, vocês. 50 minutos, acabei na hora certa, tá? Para ninguém ficar aí zangado comigo, tá? Você demorou muito, emoção, tá? Então, acabei no tempo certo, tá? Agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade. Agradecer a vocês porque eu vi que vocês deram muita visualização, tá? Continue, tá, pessoal? E, e com a ajuda de Deus, tá? A gente vai continuar estudando isso aqui, tá? Até se Deus permitir. É o que eu falo toda vez que eu termino meu vídeo. Se Deus quiser, estarei aqui de volta, tá? Então, agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!